Queridos irmãos da Associação Planalto Central, estamos começando uma nova era em nossos treinamentos. Hoje teremos a estreia de um núcleo de formação que se chamará a Plaque Integrada. Lançaremos nos próximos dias uma plataforma de ensino à distância para dar a você, líder e futuro líder, ferramentas teóricas e práticas para desenvolver seu ministério junto à igreja. Esse núcleo terá áreas como liderança em departamentos, serviço cristão, temas teológicos, família e muito mais. Nós vamos começar com o curso Formação Teológica para Anciãos e Mulheres Envolvidas na Missão. Fique agora com a nossa aula inaugural Apostolicidade da Igreja. Seja bem-vindo, meu querido irmão e irmã, à aula inaugural do Núcleo de Formação para Anciãos e Diretores de Igreja da Associação Planalto Central. Nesse momento, você está assistindo pelas redes sociais da Plaque essa aula inaugural, mas as outras aulas você vai fazê-las, estudá-las, assisti-las por meio de uma plataforma EAD, de ensino à distância. E a novidade é que você vai poder assistir às suas aulas no tempo que você quiser, no horário, no lugar que for melhor para você, e ali estará todas as suas aulas de formação para capacitá-lo na liderança da igreja, no pastoreio da igreja. Você que juntamente com seu pastor distrital forma essa equipe ministerial que conduz, que pastoreia a igreja do Senhor. E nessa aula inaugural, nós vamos trabalhar um dos aspectos da natureza da igreja. Se nós fôssemos nomear essa aula, se fôssemos aqui determinar um tema, um título, seria Apostolicidade da Igreja. E essa palavra, ela se refere, ela tem a sua origem na palavra apóstolo, que vem do grego apostelo, que significa aquele que é enviado. E esse aspecto da igreja, esse aspecto da natureza da igreja, ele traz algumas implicações que impactam profundamente no meu ministério, no teu ministério, na tua liderança. Você pode correr aí, pegar o seu caderno, eu vou dar um tempinho aí para você pegar a sua Bíblia aberta. Esse é o nosso livro didático principal, caneta na mão. Você já pode começar a fazer as suas anotações, ter o seu caderno que será utilizado em toda a sua jornada por meio desse curso de formação para anciãos e diretores de igreja. Eu já estou aqui com a minha Bíblia e quero convidá-lo a abri-la em João. Nós vamos começar aqui com João capítulo 20. E se eu quero entender a natureza apostólica da igreja, se eu quero entender o que constitui esse aspecto da fé cristã, eu preciso entender que nenhum apóstolo é designado por si mesmo. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 1, verso 1, ele fala de si mesmo como sendo um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então veja, não foi ele que se nomeou, não foi ele que por livre iniciativa disse eu sou um apóstolo. Em Hebreus capítulo 3, verso 1, ali fala do nosso Senhor Jesus Cristo como sendo apóstolo e sumo sacerdote. Com isso, queridos, nós entendemos que o apostolado, ele carrega em si o aspecto do envio. É aquele que é enviado, aquele que é designado por alguém e enviado por alguém para cumprir uma missão. E se eu quero entender a natureza da igreja, esse aspecto da natureza da igreja, eu preciso ir em sua origem. A origem da igreja explica a sua natureza. E eu te convido então a abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 20, e aqui nós vamos observar alguns aspectos que nos ajudam a entender essa natureza da igreja.
A condição apostólica da igreja, ela está em sua origem, e aqui eu costumo dizer que capítulo 20 de João, nós temos o nascimento da igreja. Aqui logo no versículo 1, nós lemos assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. No verso 2, então ela correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Verso 3, saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. E na continuação da leitura, vocês vão ler que o sepulcro estava vazio. Não tinham encontrado ali o corpo do Senhor. Eles então voltaram para o lugar onde eles estavam, verso 19, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Essa casa, esse lugar, possivelmente é o mesmo lugar onde eles haviam celebrado a última Páscoa com o Senhor. E agora estavam ali com as portas trancadas. E é o que o texto diz no verso 19, você pode conferir aí na sua Bíblia: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao ver o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Eu quero que vocês observem que a condição em que os discípulos se encontravam. Eles estavam trancados. A ameaça estava diante deles. Haviam preso, haviam condenado, Cristo havia sido morto, e agora os discípulos pensaram: se fizeram isso com o Mestre, farão isso também com seus seguidores. Eles estavam ali confinados naquela casa. E Cristo, ele entrou. E ao entrar na casa, ele logo se identifica. Ele se identifica apresentando as suas mãos, apresentando o seu lado. E você sabe por quê? Em suas mãos estavam as marcas. Em seu lado estavam também as marcas da lança que havia atravessado o seu corpo. Mas Cristo não estava apenas identificando a si mesmo com aquela atitude. Ele estava demonstrando a autoridade que ele tinha para dizer o que seria dito naquele momento. E o que temos aqui, o que acabamos de ler, é o nascimento da igreja. É a origem da igreja. E a igreja nasce sob algumas condições. Você tem ali o mestre, uma porção de discípulos amedrontados, mas o momento principal do nascimento da igreja, o que marca aquele momento, são as palavras de Cristo enviando os seus discípulos no poder do Espírito Santo. E nas palavras de Cristo, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Note que o envio dos discípulos, ele tem um padrão, ele tem uma modelagem. Eles foram enviados do mesmo modo como Cristo foi enviado, porque ele diz: assim como o Pai me enviou. O Pai envia o Filho encarnado,
E agora, a igreja é enviada pelo Filho. É o Cristo ressurreto que reveste os seus apóstolos de autoridade. E se você quer saber para que eles foram enviados ou como eles foram enviados, basta você olhar para Cristo. Agora, note uma coisa. A aplicação imediata, ou o entendimento, melhor falando, o entendimento imediato desse texto é o envio dos apóstolos, ou o envio ali da primeira igreja, da igreja apostólica. Mas Ellen White, a mensageira do Senhor, em uma meditação matinal intitulada Maranata, de 1977, eu quero ler para vocês: como Cristo enviou seus discípulos, assim envia Ele hoje os membros de sua igreja. Está-lhes reservado o mesmo poder que os apóstolos possuíam. Queridos, quem é enviado por alguém para fazer alguma coisa. O envio dos seus apóstolos e, no entendimento que nós temos a partir desse texto de Ellen White, o envio de sua igreja, ele tem uma modelagem. Se você quer entender, e veja, e essa é a natureza apostólica da igreja. O que é apóstolo? Aquele que é enviado. Todo aquele que é enviado por alguém. E nós temos aqui na origem da igreja, ela sendo enviada. Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Querido ancião, querido diretor de igreja, querido líder, o primeiro momento agora é você olhar para si mesmo como alguém que, nas palavras do Senhor Jesus, está sendo enviado. E você não está sendo enviado de qualquer maneira. Você está sendo enviado do mesmo modo, como diz o texto, assim como o Pai me enviou. Se eu quero entender a missão da igreja, eu preciso olhar para a missão de Cristo. Eu posso afirmar, portanto, que Cristo, a igreja, o papel da igreja, a missão da igreja é uma continuidade da missão de Cristo. E eu posso olhar para Cristo como alguém que foi enviado por seu Pai ao mundo. Você pode notar aí João 3,17. Ele foi enviado por meio da encarnação, João capítulo 1, verso 14, com um propósito: salvar o mundo. João capítulo 1, verso 29. Pode aí tomar nota desses textos no seu caderno. Então, Jesus, ele encarnou, Deus encarnou. Nós estamos falando do Deus que vira carne, sangue, osso, que nasce do ventre de uma mulher. Nós estamos falando do Cristo que foi enviado pelo Pai e do Cristo agora que vem para salvar o mundo. Ellen White, me permita ler mais um texto da Mensageira do Senhor. Esse texto está em Serviço Cristão, página 11. Diz assim: a igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi para isso que fomos enviados. Meu querido ancião, meu querido diretor de igreja, você que está assistindo essa aula inaugural, você pode estar se perguntando assim: tá, e daí? Eu já tenho esse entendimento. Eu já tenho essa compreensão. Você não me disse nada novo. E o meu objetivo, a minha pretensão não era de trazer nenhuma novidade. Muito pelo contrário. Mas era reforçar no teu coração aquilo que você é. É despertar no teu coração, é fazê-lo lembrar que você é um enviado de Deus. Que a igreja que você contribui no seu pastoreio, a igreja que você pastoreia juntamente com seu pastor, ela é uma comunidade de discípulos enviados. E isso traz algumas implicações para o nosso ministério. Vamos trabalhar agora com a parte prática? Eu faço questão que você tome nota
dessas implicações. Eu vou citar aqui, e vou pegar o apoio aqui das minhas anotações, algumas implicações no entendimento da igreja como sendo uma agência de envio. Isso traz implicações em vários aspectos da igreja, e agora eu estou falando de algo bem funcional, bem operacional. Eu estou falando de algo que toca, inevitavelmente, não tem como você fugir disso, que toca o meu ministério como pastor, que toca a minha prática como pastor, e que, claro, eu estou falando aqui para pastores, para uma equipe ministerial. Vocês possivelmente que estão aqui na Plaque há alguns anos, vocês sabem da ênfase que tem sido dada no resgate do papel do ancião. O ministério adventista, ele tem dois lados, ele tem duas faces. Você tem de um lado o pastor distrital, que ele cuida de uma área geográfica com várias igrejas. Ele tem o desafio de fazer a presença adventista nessa região ser expandida, ser ampliada. Mas o trabalho desse pastor é muito difícil de ser realizado, e essa é a vocação do ancião, sem o apoio dos seus líderes locais, dos seus anciãos, dos seus diretores, que precisam pastorear a igreja local, que precisam ajudar o pastor, dar apoio ao pastor no pastoreio dessas igrejas, para que o mesmo possa ter condições de expandir o distrito, de aumentar o número de igrejas, de estabelecer novas igrejas. Vamos então a essas implicações? Eu quero que você tome nota da primeira implicação, que é quanto à pregação. Nós estamos falando agora do púlpito. Nós começamos entendendo o quê? O que é a igreja? É interessante que no nascimento da igreja você não tinha um templo, Cristo não pregou um sermão, não tinha ali uma secretária para lavrar a ata de abertura. Os ingredientes para ter uma igreja é Cristo, discípulo e as suas palavras enviando. Tudo que nós temos hoje, a instituição, o templo, todo o entorno de uma igreja serve para quê? Serve para potencializar o apostolado da igreja, a natureza apostólica da igreja, que é o envio. A igreja é uma comunidade de discípulos enviados. E queridos, nós entendemos o que? Vamos agora para o como. Como eu, como ancião, a partir do entendimento desse aspecto da natureza da igreja, como que eu posso moldar a minha liderança? Primeiro, por meio do púlpito da tua igreja, da pregação da tua igreja, no modo como você prega e no modo como você orienta os pregadores que estão escalados para abrir a palavra todos os sábados, todas as quartas, todos os domingos na sua igreja. Queridos, pregação de púlpito adventista tem que ter o componente do envio. Todo sermão deveria ser canalizado para o envio. O membro da sua igreja, sentado ali, ouvindo, assistindo o sermão, ele tem que ser parte dessa mensagem e sair dali com a consciência de que ele está sendo enviado. Então esse é o primeiro ponto prático que eu quero destacar aqui nessa aula inaugural do entendimento da natureza apostólica da igreja. Segundo aspecto que eu quero aqui trazer. Vamos aqui falar dos pequenos grupos. Querido, o pequeno grupo, ele tem que olhar para si mesmo como uma plataforma de envio. Nós não estamos falando de uma estrutura relacional e que está ali focada apenas no relacionamento pelo relacionamento. Mas é um relacionamento que serve para potencializar o envio. Então, quando nós falamos que o ancião, ele é responsável pelo pastoreio da igreja local, eu não estou dizendo com isso, nós não estamos dizendo com isso que você, querido ancião, diretor, que você faz isso sozinho. Mas você é responsável, sob a coordenação do seu pastor,
de encontrar os meios de estruturar a igreja para que ela seja pastoreada. E uma das formas é a escola sabatina, as pequenas comunidades. Aliás, escola sabatina não, escola sabatina é o próximo item. Os pequenos grupos. Então note, pequeno grupo, plataforma de envio. Os líderes que coordenam, que supervisionam, que lideram esses pequenos grupos, eles precisam perceber o PG como sendo uma plataforma de envio. Vamos falar da escola sabatina agora? E a escola sabatina? Como é que ela se molda diante desse entendimento? A escola sabatina precisa entender que ela é uma agência formadora de pessoas enviadas. O diretor de escola sabatina, o professor de escola sabatina, ele precisa entender que a função dele será fielmente cumprida na medida em que eles estiverem contribuindo para que alunos de escola sabatina sejam transformados em missionários, enviados. Vamos falar agora de uma outra implicação, departamentos de igreja. Normalmente nas igrejas maiores, médias e maiores, os anciãos eles se dividem por departamento, né? Mas mesmo que você seja ancião de uma igreja pequenininha, mesmo que você seja diretor de uma igreja de 20 membros, você vai ter ali alguns departamentos. E querido ancião, a tua liderança sobre esta igreja, ela tem que ser pautada num resgate, em resgatar na consciência desses líderes de departamento a ideia de que eles, em suas atribuições específicas, eles são pessoas levantadas por Deus, nomeadas pela igreja para enviar crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos para a missão. Então eu, como diretor de mordomia, eu como diretor da Ação Social Adventista, a minha irmã como diretora do Ministério da Mulher, você como diretor de jovens e você, ancião, que coordena essa estrutura, vamos olhar agora para a igreja, vamos olhar para tudo aquilo que está sob a coordenação desses departamentos como sendo envio. Vamos enviar todos os segmentos da igreja e despertar essa consciência. Nós estamos falando de implicações práticas. Vamos para mais uma? Eu falei dos departamentos, vamos falar agora das reuniões. Toda a igreja, por menor que seja, ela tem as suas reuniões, e reunião de comissão, reunião de departamento, a reunião ali, as subcomissões da igreja, principalmente igrejas maiores, mas até as pequenininhas, os grupos têm aí as suas reuniões. Amigo, querido ancião, a pauta de uma reunião, de qualquer reunião da igreja, ela tem que estar a serviço do envio. Essa tem que ser a pauta principal. Não estou dizendo com isso que a comissão ela não vai ser dedicada para outros assuntos, mas o principal deles, como nós vamos enviar as nossas ovelhas, como nós vamos enviar os nossos membros, que suporte, que apoio a igreja precisa realizar ou fazer para que membros sejam enviados. Vamos falar agora de uma outra implicação. Programações de igreja. Eventos. A gente às vezes tem medo de falar de eventos da igreja. O problema do evento é quando ele é um fim em si mesmo. O problema da programação é quando ela se perde diante de um calendário. Ela está ali flutuando no calendário e não se tem, aquele que está coordenando aquela programação, não tem a consciência de que toda a programação de igreja deveria ser regida pelos valores de uma igreja enviada, em todos os detalhes da programação. Cada palavra proferida, o propósito final de toda a programação deve ser o envio de seus membros. Vamos falar agora dos membros da igreja. É despertar nele a consciência do envio. Ancião, pastor, vamos falar das visitações. Eu sempre falo que o melhor ambiente para formação e treinamento é a casa, é a visita. Não termine uma visitação sem antes enviar. Sem antes enviar aquela família para os seus vizinhos.
se antes enviar aquela família, o pai, a mãe, os filhos, para salvar o seu condomínio, o seu prédio, as pessoas que estão em seu círculo de influência. Olha, nós já falamos aqui da pregação, do púlpito, né? Dos pequenos grupos, da escola sabatina, nós já falamos dos departamentos, das reuniões, das programações, dos membros. Vamos falar agora dos estudos bíblicos? Porque eu estou falando de anciãos aqui, os anciãos, os diretores aqui da APLAC, reconhecidamente são homens, mulheres, as nossas diretoras, de fato, missionários, dão estudo bíblico. Nós vimos aí nos últimos anos, né, o batismo do ancião, que experiência linda que muitos de vocês tiveram. Agora, queridos, estudo bíblico, todo estudo bíblico, ele tem que terminar a lição ali que está sendo estudada com o envio. É isso mesmo. Ellen White diz que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Querido, se aquela pessoa que está nascendo no reino de Deus, que está sendo batizada, se ela precisa nascer como missionária, quando que começa a formação dela? No primeiro estudo. Você vai dar estudo bíblico sobre a Bíblia, envia. Diga para a pessoa. O apelo tem que ser para levar essa pessoa a se movimentar. Olha, você está disposto a compartilhar a palavra de Deus com alguém? Você deu estudo bíblico sobre a volta de Jesus? Para quem? Com quem você vai dividir essa mensagem de esperança? Então, na medida em que todas as lições do estudo bíblico eu terminar enviando, essa pessoa, quando se batizar, ela já vai se perceber como missionário. Então, está aqui mais um item prático. Então, nos treinamentos, na formação dos nossos missionários, trabalha essa questão. Vamos enviar as pessoas da igreja, os interessados que têm estudado a Bíblia. Eu quero falar mais de 3 itens e eu termino com esses 3 itens. Eu quero falar, por incrível que pareça, da porta da igreja. É isso mesmo. A porta da tua igreja. Algumas são portas mais largas, outras são mais estreitas, algumas são feitas de madeira, outras de vidro, um blindex. Não importa do que seja feita a porta da tua igreja. O que importa é saber que porta de igreja não foi feita para despedir membro. Você já viu que no final de toda a mensagem, em tempos de normalidade, né? Agora com a pandemia, a gente tem evitado os cumprimentos ali na saída, que pode ser um vetor de contaminação, mas vamos aqui pensar dentro de um panorama de normalidade. Quando você vai, depois de pregar o seu sermão, você vai cumprimentar o irmão ali no sábado de manhã na porta da igreja, então normalmente você diz, meu irmão, que Deus te abençoe, vai com Deus, até o próximo sábado. Não, gente, porta de igreja não foi feita para despedir, porta de igreja foi feita para enviar. É isso mesmo. Ali é o lugar que você vai olhar nos olhos do membro, nos olhos da pessoa que assistiu, que participou ali e que esteve ali no teu sermão ouvindo você e vai dizer que você seja uma bênção essa semana. Meu irmão, você está sendo enviado. Maria, João, Fátima, Eduardo, Renata, o Senhor está te enviando para mais uma semana de missão. E queridos, e por que eu estou falando da porta da igreja? Porque eu estou falando do lugar onde acontecem os nossos cultos. Culto não se justifica pela adoração, porque para adorar você não precisa de um lugar. Você adora em todo o tempo, você adora em casa, na faculdade. O que justifica a celebração do culto? Aliás, o que nós celebramos em um culto? Amigo, o culto existe para você celebrar a semana que passou, ou os dias que se passaram do último culto que você esteve presente até esse. Eu vou celebrar as conquistas missionárias que eu tive no meu trabalho, na minha escola, enfim, no meu dia a dia. E vou renovar a minha aliança com o envio, o meu compromisso com o envio. É para isso que existe o culto. Então, quando você vai à porta para despedir o membro, você vai dizer, não se esqueça, você é um enviado. Não se esqueça, você acabou de renovar a tua aliança com esse compromisso. Você está sendo enviado. Então, a porta da igreja é o lugar de envio.
eu quero falar de mais duas implicações. A liderança, a tua liderança, os líderes da tua igreja. A maior contribuição que um líder espiritual pode exercer é fazer com que aqueles que estão no seu círculo de influência entendam as implicações de ser um enviado. Isso é ser um líder adventista. E por último, eu quero falar de você, pastor, e de você, querido ancião. Eu vou resumir aqui com um termo: a equipe ministerial do teu distrito, da tua igreja. É para vocês que eu estou falando agora. O pastor e o ancião são a grande referência a ser imitada. Porque no envio existe uma cadeia de imitação. É isso mesmo. A palavra imitação é uma palavra estranha, né? Principalmente aqui na nossa cultura ocidental, porque parece que é algo falsificado. Mas na cultura judaica, na cultura bíblica, imitação é algo nobre. Você só imita aquele que, de alguma maneira, você quer ser igual. Quando Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A gente aprende por imitação e prática. Como é que um filho aprende a se barbear? Ele não aprende a se barbear assistindo um tutorial no YouTube. Ele se aprende a barbear nos dias a fio que ele viu o seu pai se barbeando. É por imitação. Você, meu pastor e meu ancião, vocês são as grandes referências a serem imitadas. Eu falei da cadeia de imitação. O pai envia o filho e o filho faz o que o pai fez. Cristo, ele cumpriu a obra do pai. E agora Cristo envia a igreja. E ele diz, assim como o pai me enviou. Olha a cadeia de imitação, olha a cadeia de modelagem. Cristo, ele é o arquétipo, ele é o modelo do nosso envio. E assim como Cristo foi enviado, olhando para o ministério de Cristo, eu vou imitar Cristo. Eu vou dar continuidade a ele. E eu agora, como pastor, como líder, como ancião, eu serei uma referência. A minha vida será uma pauta para que as pessoas possam seguir. Toda minha linguagem, a sua linguagem, como pastor, como ancião, ela deve estar impregnada pelo envio, nas visitações, nos apelos, nas mensagens, nas intervenções pastorais, na sua influência. Tudo deve estar pautado pelo envio. Ser igreja apostólica é ser uma igreja enviada a fazer o que Cristo fez. Em Lucas, capítulo 19, verso 10, ele diz assim, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É para isso que nós, como igreja, fomos chamados. A minha liderança, a tua liderança, querido ancião, ela tem que ser conduzida por esse entendimento. E não se esqueça de viver isso e de ensinar isso. A primeira oração de um adventista, de um missionário, de um discípulo é, Senhor, me batiza com teu Santo Espírito. E a segunda oração deve ser, para quem o Senhor está me enviando? Porque note, nós somos enviados para pessoas. E eu agora pergunto para você. Enquanto eu estive aqui ministrando essa aula inaugural, você conseguiu pensar em alguém para quem você está sendo enviado? Esse é o primeiro passo da tua liderança, meu querido ancião. Para quem você está sendo enviado? Se você me perguntar, eu vou te dizer as pessoas para quem eu estou sendo enviado. E você, para quem você está sendo enviado? Nunca se esqueça, nós somos enviados para salvar pessoas. É para isso que nós somos chamados. É para isso que eu fui nomeado para ser um ancião, para ser uma diretora, para ser um pastor e para enviar pessoas. Para primeiro me perceber como um enviado, como um missionário, e também para ser um instrumento de envio. Isso é ser igreja apostólica. Esse é um aspecto fundamental da eclesiologia adventista, da natureza que constitui a nossa igreja. Que Deus te abençoe.
Essa foi a aula inaugural. Com essa aula nós damos oficialmente abertura à formação de mais um grupo de anciãos e nos próximos dias você receberá as orientações para ter acesso à plataforma de ensino à distância. Ali você vai ter a lista da nossa grade curricular, dos cursos que você vai, aliás, das matérias que você vai fazer nesse curso de ancião, nesse núcleo de formação de anciãos e diretores. Que Deus te abençoe. Vamos terminar com uma oração? Querido Pai, nesse momento, Senhor, eu quero pedir pelos anciãos que estão assistindo esta aula inaugural, eu quero suplicar pelos diretores, pelas diretoras, por aqueles que pastoreiam a Tua igreja, que o entendimento de que somos uma igreja enviada possa levá-los a moldar a sua liderança e tudo aquilo que constitui uma igreja local, nas suas programações, nos seus eventos, nos seus departamentos, nas suas reuniões, nas estruturas dessa igreja local. Eu estou falando até da porta da igreja e no entendimento que os seus membros têm daquilo que eles são. Servos e servas enviados para salvar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Eu quero convidar a você, mulher, para participar desse treinamento diferenciado. Sim, a você que já está envolvida em algum ministério da sua igreja e gostaria de continuar desenvolvendo seus dons. Mas gostaria de chamar também a você que está ainda um pouco quietinha e está sentindo o chamado de Deus para se levantar e ocupar o seu lugar na sua obra. Venha, participe e permita que Deus continue conduzindo você segundo os seus planos. Oro para que você decida fazer parte do que o Senhor está fazendo nessa hora-chave da história da Terra.